E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu ouvi uma frase que faz muito sentido com o tema desse vídeo de hoje. Tem muita testa oleosa achando que é uma mente brilhante. Eu vi inúmeras pessoas, não vou nem dizer especialistas, inúmeras pessoas dizendo, olha, lance embutido em consórcio, passou de 25%, não é inteligente, é burrice. Lance de 50% embutido em consórcio, Deus me livre. Como se realmente fosse uma situação que não se deve usar. Gente, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, esse pessoal está precisando estudar e é muito. Inclusive, entra lá na minha comunidade, da minha mentoria, investindo em consórcio com previsibilidade, de repente aprende alguma coisa. A vontade que eu tenho de dizer é essa. Porque a pessoa que se expõe nas redes sociais, antes de estudar, de entender a fundo, para falar uma situação dessa, né, fica meio que deselegante. Vamos dizer assim, para não dizer outra coisa. Mas olha só, vou dar alguns exemplos aqui, e vocês que nem são especialistas vão concordar comigo. Quem sabe, se eles tiverem a hombridade e a humildade de assistir, também vão acabar concordando. Se eu tenho um grupo que eu posso usar 50% de lance, e eu exponho 10% do meu bolso, por exemplo, eu faço uma carta de R$1 milhão, eu oferto 60%, 50% é o desconto da carta e eu pago 10% do bolso para receber 500 mil. E se eu faço uma carta de 700 mil, 800 mil, uso 25% da carta e tenho que botar mais 35% do meu bolso, qual é o dinheiro mais caro, pelo amor de Deus? É o que eu exponho ou é o que eu guardo, que eu não exponho, que ele está rentabilizando? Então, assim, é matemática simples. Agora, se eu vou ofertar 50% de lance embutido num grupo que vai sair com 90%, realmente não faz o menor sentido, né? Então, existem operações estruturadas, inclusive os maiores empresários do país fazem. As maiores operações estruturadas que eu vendo são com lance de 50% embutido. Olha só uma estratégia. Eu vendi 10 milhões para um cidadão, onde entre parcela e lance, ele gastou aí 900 mil em 6 meses. E poderia ter sido bem menos. Ele levantou 4 milhões e meio de reais, usando 50% da carta. Alienou um imóvel que ele já tem, que está alugado por 30 mil reais. E aí a parcela dessa operação ficou em 100 mil reais. Depois ela ia diminuindo, mas logo depois da contemplação, 100 mil. E aí os falsos gurus vão dizer, olha aí, estou dizendo, dobrou a taxa de administração. Olha o valor da parcela, 100 mil reais. O cara expôs menos de 1 milhão. Agora ele tem praticamente 4 milhões na conta. Ele permanece recebendo o aluguel de 30 mil, como já havia recebendo. Comprou da pessoa física para a jurídica. Ele investe esses 3, 4, 2 milhões aonde ele quiser. O retorno que ele tem das empresas dele, no mínimo, seria 4% em uma das empresas, porque se o cara constrói, se ele investe em outras coisas, ele tem rentabilidade acima de 10%. Eu estou botando 4%. Se ele investe 4 milhões e ele tem um retorno de 4%, ele tem 120 mil de retorno. Ele paga 100 mil da parcela, sobra 20, o imóvel ainda é dele, ele continua recebendo os 30 de aluguel. Faz sentido para você isso? Sem contar que ele ainda tem 4 milhões e meio na conta e não teve que se desfazer do imóvel. Então, como é que uma conta dessa não é inteligente? Agora, só quem é super inteligente consegue observar isso. Sabe quanto é o custo efetivo de uma operação dessa? 0,37, 0,57, dependendo do caso. Você que tem acesso ao crédito, vocês falsos gurus, especialistas, vocês têm acesso a dinheiro no banco com menos de 1% de taxa ao mês? Nunca na história. Pode ser o mais bem relacionado possível. Então, assim, tudo em consórcio vai funcionar. O lance embutido de 50% para determinadas operações, os grupos que não usam nada embutido para outro tipo de operação, o que usa 25%, o que usa 15%, cada
operação requer uma situação diferente. Agora, dizer que as operações com 50% embutido não funcionam, só se você não souber o que está fazendo. É analisar o custo do dinheiro. Evidentemente, para uma operação dessa, o cara tem que ter o bem, ele tem que ter dinheiro para começar, a parcela ficar alta porque ele está fazendo o dobro do que ele precisa. Mas depois, de posse do dinheiro e não tendo exposto o seu capital de giro, ele vai rentabilizar muito bem. Ou seja, quando ele traciona, a coisa funciona muito bem. Monteiro, dá para fazer isso com um lance de 25%, de 20%, de 30% embutido? Dá. Só que nessas administradoras, por incrível que pareça, o lance é muito alto. 65%, 70%. Então a exposição de capital fica muito grande. A liquidez fica muito pequena. Concorda? Então, assim, procurem conversar com um profissional, estudem sobre isso. Como é que economistas, matemáticos, grandes empresários, ganhadores de dinheiro entendem essa operação como um dinheiro barato, e uma pessoa que acha que entende de consórcio acha uma operação inexistente, que não traz, enfim, resultado. Eu não preciso dizer mais nada, né? Esse vídeo fala por si só. Então, assim, a matemática é uma ciência exata. Monteiro, tu faz esse tipo de operação? Obviamente. Para mim, para os outros, a minha especialidade sempre foi essa há muito tempo. Eu vendo consórcio em todos os formatos, para qualquer tipo de ocasião, para qualquer tipo de estratégia, conheço todas. E afirmo a você, lance embutido de 50% em determinadas ocasiões funciona e muito bem. Essas mega operações estruturadas, primeiro, só são possíveis de encontrar grupos com esse percentual de 10% a mais, saindo com 60% e tal, acima de 3 milhões de reais. E pasmem no que eu vou dizer. Nessa operação de 10 milhões, existiam 2 vagas de 1 milhão, que o lance saía com 46%, era o lance máximo, e podia descontar 50% da carta. Pode acreditar no que eu estou falando. Então, assim, se você quer entender o nível hard das operações, do levantamento de capital, para você que já tem bens, quer transformar em dinheiro para investir em outras coisas, deixa seu comentário aqui, me chama no WhatsApp, garanto a você que eu conheço a melhor estratégia. Outra coisa, nessa mesma estratégia de usar 50% como lance embutido, existem 2 pontos incríveis nessa operação. Primeiro, eu não preciso transferir meu imóvel para ninguém, como é da forma tradicional. Eu compro da minha pessoa física para a jurídica ou da jurídica para a física, certo? Esse é o primeiro ponto, bem interessante, bem relevante. Em algumas administradoras não se pode fazer isso. E eu concorro nas 3 modalidades, isso mesmo, nas 3 modalidades ao mesmo tempo. Sorteio, lance livre e lance fixo. Sorteio, se eu for sorteado, eu recebo o dobro do crédito, concorda? O lance livre já é o que eu pleiteei fazer no início. E o lance fixo, de 20% ou de 30%, eu desconto tudo da carta, não pago nada e recebo 70% ou 80% do crédito. Então, olha só o número de possibilidades que eu tenho numa operação dessa. Volto a dizer, como é que uma operação dessa não é inteligente? Pode não ser inteligente para algumas pessoas. Forte abraço, beijo no coração. Então, pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no gostei, fortalece nosso trabalho, que é isso que me dá entusiasmo para trazer mais informações, tirar mais dúvidas, trazer mais educação na hora de fazer consórcio, porque esse canal é um canal educativo e eu estou aqui para isso. Qualquer dúvida, por favor, deixa aí embaixo, vai ser um prazer te responder. Forte abraço.